Olá, nós somos docentes da Faculdade de Medicina da Estácio e queremos fazer uma abordagem bem breve sobre o desenvolvimento do encéfalo, focando na embriologia do mesmo, discutindo um pouco sobre seu desenvolvimento até a 8ª semana. Os alunos são Alan Rodrigues Cavalcante, Aline Macedo de Oliveira Grangeiro, Andrew Tavares Botelho, Ana Tereza Costa Macri, Ariadna Cavalcante Rodrigues, Carlos Alberto de Lima Júnior, Francisca Erivângela Gomes Rocha, Francisco Lindbergh Chaves Braga e Marcelo Barbosa Cavalcante. Primeira coisa que é importante discutir é sobre a questão do encéfalo já desenvolvido. Então, a gente está apresentando nesse slide um diagrama das estruturas desse encéfalo. Lembrando que nós temos o cérebro e o tronco encefálico, né? O cérebro propriamente dito, que chamamos de telencéfalo. O tronco encefálico, que é dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Temos também a parte do diencéfalo, certo? Então, temos o corpo caloso, o tálamo e o hipotálamo, como vocês podem ver. Falando um pouco sobre a primeira semana, quero focar na questão do embrioblasto. O que é o embrioblasto? É essa massa celular aqui interna, que a gente pode observar no blastocisto. Temos o blastocisto inicial, que ele é envolvido ainda pela zona pelúcida em degeneração, e o blastocisto tardio, onde a gente não observa mais essa zona pelúcida. Como já falei, essa massa celular interna é o embrioblasto. Ele é quem vai dar origem ao embrião propriamente dito. Essa cavidade aqui do blastocisto, ela é chamada de blastocela, certo? E aqui temos o trofoblasto, ok? Que é essa camada simples celular que vocês podem observar aqui. Então, sobre a segunda e terceira semanas, eu gostaria de estar dando um foco às camadas germinativas primárias. Lembra do embrioblasto? É aquela massa celular interna? Então, o embrioblasto ele vai dar origem a um disco bilaminar, que em seguida vai dar origem a um disco embrionário trilaminar, e a partir dele teremos as camadas germinativas primárias, que é o mesoderma, o ectoderma e o endoderma. Eu estou mostrando aqui esse diagrama para vocês, esse mapa mental, e eu vou voltar algumas vezes nesse mapa mental, certo? Olha só, sobre as camadas germinativas primárias, a segunda semana. Como eu falei, há a formação no disco embrionário trilaminar, mas antes dele, o embrioblasto ele é diferenciado em uma placa bilaminar, constituída pelo epiblasto e hipoblasto. O epiblasto, essa camadinha em azul, e o hipoblasto, essa camada em amarelo, certo? E a gente observa aqui nessa figura B, o que ocorreu aqui, o que já aconteceu aqui. Lembram da anidação? Pois pronto. Então, aqui a gente observa, né, o embrião sendo desenvolvido após ter ocorrido a anidação, certo? Em A, aqui a gente observa o quê? Que há o mesoderma extraembrionário, certo? E temos também o celoma extraembrionário, que ele vai isolar o disco bilaminar e essa vesícula umbilical. Lembrando que esse mesoderma embrionário, extraembrionário, ele pode ser diferenciado em mesoderma esplâncnico extraembrionário, que é esse aqui, bem próximo já à vesícula umbilical, e esse mesoderma somático extraembrionário aqui, ok? Sobre as camadas germinativas primárias, ainda falando, né,
Falei para vocês sobre a questão do disco bilaminar, do epiblasto e do hipoblasto. Então, vamos ter a iniciação da formação da nossa placa pré-cordal, certo? Aqui a gente vê ela em um zoom. Então, vamos para a terceira semana, que é a gastrulação. O início da diferenciação dos diferentes órgãos e tecidos. Lembrando que o disco embrionário bilaminar, ele vai ser diferenciado em um disco embrionário trilaminar, que é constituído pelas camadas ectoderma, mesoderma e endoderma, dando origem aos diferentes órgãos e tecidos. Quero salientar que nessa terceira semana há o aparecimento da nossa linha primitiva e o desenvolvimento da notocorda, certo? Gostaria de voltar para aquele nosso mapa mental para falar o quê? Olha só, nosso mesoderma, ele é quem vai dar origem, né, lá na frente à cabeça, né, sendo constituído pelo crânio, também os músculos e conjuntivos da cabeça e a dentina. O nosso endoderma, temos também o nosso ectoderma, que é o que eu quero focar para a gente não perder tempo, que vai dar origem ao neuroectoderma, e assim teremos a diferenciação do nosso tubo neural, né, que vai dar origem ao nosso sistema nervoso central, a retina, a nossa pineal, nossa neurohipófise e a nossa crista neural, que vai dar origem aqui aos nossos gânglios e nervos craniais sensitivos e a nossa medula suprarrenal. Voltando aqui para o slide onde a gente estava, olha só. Sobre a nossa gastrulação, eu já falei o que cada camada, o que cada folheto embrionário vai originar futuramente, certo? Só uma coisinha sobre o nosso endoderma, ele que vai originar os nossos revestimentos epiteliais das passagens respiratórias e trato gastrointestinal, incluindo as glândulas associadas. Então, temos aqui, ó, o ectoderma, o endoderma aqui bem interno e temos o nosso mesoderma em verde, certo? Então, olha só, o aparecimento dessa linha primitiva torna possível identificar o eixo embrional. Olha só o eixo, crânio-caudal, ok? A linha primitiva, ela regride e desaparece na quarta semana do desenvolvimento. Então, a formação do nosso processo notocordal, dando origem ao canal notocordal e à placa pré-cordal. Lembrando que, olha só, essa questão do eixo embrionário. A membrana bucofaríngea, ela que vai definir essa região cefálica, e a nossa membrana cloacal, que vai definir o ânus, certo? Então, a gente vê essa questão da diferenciação dessas cavidades. A placa notocordal se dobra e ela vai formar o quê? A notocorda. Olha só, então vamos focar agora na nossa neurulação. Terceira semana, formação do tubo neural, que é o nosso futuro quê? Prosencéfalo. A formação da placa neural ela é induzida, né, pela notocorda em desenvolvimento. Por volta do 18º dia, essa placa neural ela vai se invaginar ao longo do eixo central, formando o quê? O sulco neural mediano, com pregas neurais em cada lado. No fim da terceira semana, essas pregas neurais começam a aproximar-se, e a se fundir, formando o tubo neural, que é o primórdio do sistema nervoso central. As células da crista neural, elas migram e formam uma massa entre o ectoderma e o tubo neural, que é a crista neural. Logo, a crista se separa em duas partes, direita e esquerda, e origina o quê? Os gânglios espinhais e os gânglios do sistema autônomo e as meninges. Olha só, número 1 nessa nossa figura, tubo neural. O número 2, que é a nossa dobra neural, nossa prega neural, certo? O número 3, certo? Olha só, número 3, que a gente pode observar aqui, certo? O nosso sulco neural mediano. Número 4, os nossos somitos. Número 5, a crista neural. O 6, a protusão do pericárdio. O 7, o nosso neuróporo cranial. E o 8, nosso neuróporo caudal. Lembrando, ó, membrana mucofaríngea. E temos o que? A membrana cloacal, boca e ânus, certo?
Olha só, quarta semana, formação dos somitos. Durante a formação da notocorda e do tubo neural, o mesoderma intraembrionário se divide em quê? Em mesoderma paraxial, intermediário e lateral, contínuo com o mesoderma o quê? Extraembrionário. Próximo ao fim da terceira semana de gestação, o mesoderma paraxial diferencia-se e forma o quê? Os somitos. No fim da quinta semana, vamos ter o quê? 42 a 44 pares de somitos que vão estar presentes e eles avançam o quê? Céfalo-caudalmente, dando origem à maior parte do esqueleto axial e músculos associados, assim como a derme da pele adjacente. Na quarta semana temos o fim do processo de neurulação. A neurulação está completa até o final da quarta semana, quando ocorre o fechamento do nosso neuróporo caudal. E aqui vocês podem ver, ao fim do processo de neurulação, como é que vai estar este embrião. Olha só os nossos somitos aqui, certo? Na quinta semana, temos o quê? Temos o tubo neural se subdividindo em vesículas encefálicas primárias e secundárias, certo? Olha só, nosso tubo neural. As vesículas encefálicas primárias na quarta semana, né, sendo formadas, que é o quê? A divisão do prosencéfalo, responsável pela propriocepção, mesencéfalo, robencéfalo. Na quinta semana, eles vão dar origem às vesículas encefálicas secundárias. O prosencéfalo, dando origem ao telencéfalo, diencéfalo. O mesencéfalo, continuando o mesencéfalo. E o robencéfalo, ele dando origem ao metencéfalo e o mielencéfalo, certo? Aqui vocês podem observar como vão ficar as nossas estruturas encefálicas adultas e quais as regiões do canal neural adulto que elas vão cobrir, certo? Então, a formação das vesículas encefálicas primárias, ela ocorre pela fusão, lembra daquelas pregas neurais na região cranial e fechamento do neuróporo rostral. Na quinta semana, né, lembrando das vesículas embrionárias ainda, aqui é só uma outra forma de vocês visualizarem o que eu já falei sobre as vesículas encefálicas. E aqui observamos como está o embrião, né, ao fim da quinta semana. Sobre as vesículas embrionárias ainda, podemos ver aqui elas em uma outra visão, certo? Olha só, nosso telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo e o metencéfalo, certo? Pelas cores, vocês observam onde está cada um. Durante a quinta semana, esse prosencéfalo ele se divide o quê? Parcialmente em duas vesículas encefálicas secundárias, que é o telencéfalo e o dielencéfalo. O telencéfalo e o dielencéfalo. O mesencéfalo, aqui, não vai se dividir. O robencéfalo, certo? Ele vai se dividir em quê? Parcialmente em duas vesículas. O metencéfalo, aqui, ó, e o mielencéfalo mais aqui embaixo. Consequentemente, vamos ter 5 vesículas encefálicas primárias. Na sétima semana, vamos ter a formação das flexuras encefálicas, que elas vão surgir entre a quarta e a oitava semanas. Olha só, a flexura mesencefálica, onde vai ser a cervical e a pontina. A flexura mesencefálica vai estar na região do mesencéfalo, direcionada o que? Ventralmente. A flexura cervical, certo? Ó, aqui a mesencefálica, a cervical, vai estar na junção do roboencéfalo com a medula espinhal, direcionada ventralmente. E a pontina bem aqui, ó, entre o metencéfalo e o mielencéfalo, certo? Olha só. A curvatura do encéfalo embrionário produz a flexura do mesencéfalo na região do mesencéfalo e a cervical na junção do robencéfalo e da medula espinhal. Posteriormente, o crescimento desigual do encéfalo entre essas flexuras produz o quê? A flexura pontina na direção oposta. Finalizando com a oitava semana, a partir da oitava semana, vamos ter o que? O desenvolvimento das vias aferentes e eferentes sobre a área insular, formando a sinapse, o diencéfalo, por meio dos núcleos da base, dando origem a uma espessa camada fibrosa, que é a cápsula interna, que separa o quê? O nosso núcleo caudado, que é o telencéfalo, do tálamo, que é o dielencéfalo, e o putame,
que é o telencéfalo, do pálido, que é o diencéfalo. A parede dos hemisférios cerebrais é composta de 4 camadas: ventricular, subventricular, intermediária e marginal. Olha só aqui. Aqui a gente vai ver esse desenvolvimento do sistema nervoso central em figuras mais assim resumidas, certo? Então aqui vamos ter quinta semana, formação das duas grandes flexuras, 13ª, os hemisférios cerebrais crescem em direção posterolateral, confinando o diencéfalo e a parte rostral do tronco cefálico. Olha só, a 26ª, superfície do cérebro começa a se dobrar. E ao nascimento, olha só como vai estar a estrutura do nosso encéfalo, com esse padrão adulto. E aqui uma outra visão de tudo que a gente abordou de uma forma resumida, e aqui queremos agradecer a sua atenção e disponibilidade em visualizar este vídeo. Muito obrigada!